Vicente, ouvintes, espectadores da Itatiunga, veja só, é imperioso dizer que a Lei 9.504 de 97, que é a lei que regula as eleições do país, ela estabelece no seu artigo 10, parágrafo 3º, a exigência para que se cumpra um percentual mínimo de candidatura de sexo oposto. Isto é, se eu tiver uma majoritariedade de candidaturas masculinas, eu preciso, no mínimo, de 30% de candidaturas femininas, que é o que usualmente acontece no Brasil. A mesma coisa seria se fosse o oposto. Se nós tivéssemos mais mulheres candidatas, eu precisaria de, no mínimo, 30% de homens candidatos. Mas como no Brasil, usualmente, os homens eles acabam ocupando com maior vulto a disputa eleitoral, a lei ela preconizou essa exigência para dar equilíbrio ao pleito e, obviamente, também para, de alguma forma, preencher o espaço da política com a presença massiva de candidaturas femininas, o fortalecimento do direito de mulheres participarem da política. E nós estamos diante de uma situação em que, notoriamente, terminou-se o pleito sem que essa exigência fosse cumprida, sem que houvesse o cumprimento dessa porcentagem mínima. E assim, não havendo o cumprimento dessa regra prevista em lei, e não obstante o partido tenha tomado ou não providências para evitar que isso acontecesse, porque é um dever do partido efetivar o cumprimento dessa regra, e não tendo feito o cumprimento dessa disposição prevista em lei, o resultado que vai consequenciar essa ausência de cumprimento é a invalidação do DRAP pela sua irregularidade e, com isso, a nulificação de todos os votos depositados na agremiação que não tiver cumprido com essa exigência. Delmiro, uma das alegações, né, é que, passado o prazo de substituição, o partido não teria mais a obrigação de fazer substituições, né, e cumprir justamente com essa questão da cota de gênero. No seu entendimento, é assim? Não entendo assim. Eu entendo que o processo eleitoral ele é regido por uma norma que estabelece o chamado microprocesso eleitoral e que ele precisa ser regularmente cumprido em toda a sua incidência. Não há um momento para que nós cumpramos e não há limbo para descumprimento da lei. Não existe tempo para descumprir a lei. A lei precisa ser fielmente cumprida durante todo o microprocesso eleitoral. O fato de ter ocorrido uma renúncia à candidatura, uma desistência em momento ulterior, deveria ter levado o partido a tomar decisões para justificar o equilíbrio da porcentagem. Ou seja, se mulheres estão desistindo, homens vão precisar sair da disputa para que nós tenhamos o equilíbrio do percentual, sob pena de, repito, não cumprida a exigência, resultar na invalidação do DRAP e a consequente fulminação dos votos recebidos pelo partido. Ou seja, o partido tem que chegar no dia do pleito cumprindo as exigências de porcentagem de cota. Perfeito. É essa a exigência da lei, porque se assim não fosse, Vicente, nós estaríamos criando um precedente muito perigoso, que seria o partido registraria o seu DRAP, formataria o seu DRAP com candidaturas masculinas e femininas e haveria uma tomada de providências no sentido de descredibilizar essas candidaturas a despeito de qualquer tipo de penalidade. Uma fraude. Seria uma fraude. A objetivação de não cumprir essa exigência é a caracterização de uma fraude à cota de gênero, que é uma exigência da lei. Doutor Delmiro, já existe casos semelhantes em jurisprudência nesses casos em instâncias superiores? Sim, nós temos inclusive uma situação assemelhada no município de Mãe d'Água, que é da nossa circunscrição, está na regional aqui de Patos, e que aconteceu uma situação assemelhada,
que resultou numa eleição suplementar, porque lá houve a invalidação dos votos dos eleitos e não havia candidatos eleitos suficientes na suplência para suprir essas vagas, precisou-se fazer uma nova eleição. Mas nós temos decisões recentes, muito recentes, inclusive decisões dentro já desse período eleitoral, que afastam qualquer justificativa no sentido contrário à tese de que, uma vez não cumprida a regra, os votos vão ser invalidados, vão ser nulificados, o draft tornado irregular e todo o sufrágio depositado naquele partido, ele é tido como inexistente. Inclusive do Tribunal Superior Eleitoral. Decisão do TSE recente, muito recente, já desse segundo semestre.